A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos aí no nosso canal. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco. E eu quero agradecer muito você que tem acompanhado os nossos vídeos, tem estado conosco. E você que está me ouvindo e ainda não se inscreveu, se inscreve aí, né? Os inscritos recebem sempre em primeira mão os nossos vídeos, né? A sequência do que nós estamos estudando. E além de se inscrever, deixa um like aí. Se tem sido bênção para a sua vida, deixa um like, um gostei, e é muito bom. E se você ainda quiser, você pode deixar uma mensagem. Nós lemos todas as mensagens e conforme vai dando, nós vamos respondendo, ok? Nós estamos falando a respeito de educação cristã e propriamente dito sobre o que é esta educação cristã, ok? E hoje eu quero falar sobre a teologia dentro da educação cristã. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a educação cristã, ela é a junção de duas grandes matérias, de duas grandes áreas do conhecimento. A primeira é a pedagogia, a andragogia, a didática, e a outra é a teologia. Tá? Então a educação cristã, ela é a fusão dessas duas grandes áreas, e essas duas grandes áreas precisam estar juntos, porque nós reunimos o povo para ensinar, para lecionar, e nós precisamos ter aí uma visão de que tipo de povo nós estamos aí entrando em contato com eles. E dependendo desse tipo de povo, dessa faixa etária, né, é aonde nós iremos aplicar o nosso conhecimento. Então, a educação cristã é a fusão da pedagogia, da andragogia, da didática, essa grande área do conhecimento, juntamente com a teologia. E quando elas se juntam, elas vão formar uma grande ferramenta para o crescimento e a edificação da igreja. Então, a teologia, ela vem basicamente da palavra de Deus. Nós não podemos fazer teologia sem nós termos a visão da palavra de Deus, ler a Bíblia. Sabe? Um dos grandes pecados que muitos cometem é falar de teologia, é falar de educação cristã, e não leram a Bíblia inteira ainda. É necessário que você, professor, você, ensinador, você tenha lido no mínimo uma vez a Bíblia inteira. É necessário. Por quê? Porque você precisa conhecer todo. Ah, irmão Emerson, mas eu já li a Bíblia inteira, fracionada. Ali um pouco aqui. Não, faça uma leitura sistemática. Comece em Gênesis, termine em Apocalipse. Comece em Mateus, termine em Malaquias. Tá? Faça uma leitura completa. Conheça a Bíblia por completo. É bem simples. Se você ler 3 capítulos por dia, 3 capítulos, só 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Irmãos, eu vou dizer, 3 capítulos por dia é 20 minutos, meia hora. Tá? Então, faça esse esforço de ler a Bíblia completa, para você começar a conhecer o autor deste livro. A teologia, né, esse termo teologia, ele vem de 2 palavras gregas, theos e logos. Theos, Deus. Logos, discurso, tá? Raciocínio, pensamento. Então, teologia, discurso sobre Deus, pensamento sobre Deus. Então, a teologia, ela não pode fugir de Deus. Simples assim. Tá? Nós podemos usar outras fontes como consulta, mas não pode haver teologia cristã sem Deus, ok? Sem Bíblia. Não pode, não tem como.
Você precisa ter a Bíblia como a sua fonte de ensino. E quando nós vamos falar sobre a teologia não é algo assim propriamente cristão, tá? Todas as religiões, elas têm sua teologia. Porque você vai no hinduísmo, você vai no budismo, mesmo nós não crendo nos seus deuses, na sua forma de pensar, na sua filosofia, mas eles vão estar também falando disso. Então é por isso que nós precisamos delimitar a nossa teologia como teologia cristã. Ela vai falar de tudo que se relaciona a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e ao povo escolhido por Ele, usando que ferramenta? A Bíblia, tá? A Bíblia. E é aí que muita gente se enrosca, porque como não tem vivência com a Bíblia, daí eles precisam sair correndo atrás de pensamentos e ideias de tudo quanto é canto e foge da Bíblia, tá? Então nós precisamos voltar para a palavra. Se você se propõe a ser um educador cristão, você precisa ser um amante da Bíblia, mais do que de qualquer outro livro. Não estou fazendo apologia, mas irmão Emerson falou que não precisa ler outros livros. Não estou dizendo isso, porque eu seria o maior hipócrita e mentiroso de todos. Todos que me conhecem sabem que a minha vida é com um livro na mão. Amo ler, amo estudar, né? Então, nós temos aí a teologia bíblica. E nós temos, basicamente, assim, 6 divisões da teologia, ou 6 formas de olhar a mesma matéria, a teologia. A primeira forma aqui que nós vamos falar é a teologia bíblica. Toda teologia, ela é bíblica. Mas quando nós falamos nesse termo, teologia bíblica, nós estamos falando do estudo livro por livro. Por exemplo, nós vamos fazer um estudo sobre o livro do profeta Isaías. Nós vamos buscar saber quem foi Isaías, nós vamos procurar saber qual foi a época que Isaías viveu, para quem ele escreveu, como era a cultura. Para quê? Para que nós possamos interpretar aquele livro, certo? De uma forma direta, como pensava Isaías, como Isaías estava vivendo o pensamento. Então nós vamos focar nesta questão. Nós vamos estudar e buscar única e exclusivamente como Isaías vivia, como era o seu tempo. Então a teologia bíblica, ela se foca dentro do pensamento do autor de determinado livro. Nós vamos estudar o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele é dividido em 5 blocos. O livro dos Salmos começa a ser escrito lá por Moisés, né? Nós temos Salmo de Moisés, Salmos de Asaf, Salmos dos filhos de Coré, Salmos de Davi, Salmos anônimos. Então você vai pegar aquele livro e você vai começar a separar. Opa, esse daqui é de Moisés, esse é de Davi. Quando Moisés escreve, qual o pensamento de Moisés, qual a intenção dele, o pensamento de Davi. Então existe aí um grande período de tempo. Então a teologia bíblica vai estudar cada livro separadamente, não fugindo do seu contexto, tá? Não fugindo do seu contexto. Outra forma de nós estudarmos a teologia é separando os assuntos. Começamos de Gênesis até Apocalipse. Vamos falar sobre salvação. Ok. Quando nós vamos falar sobre salvação, nós vamos falar sobre soteriologia, né? Que é o estudo da salvação. De Gênesis a Apocalipse nós vamos estudar e vamos separar os versículos. Esse fala de salvação, vamos colocar nessa caixinha soteriologia. Esse versículo, certo? Ou esse conjunto de versículos, capítulos, vão falar sobre Jesus. Vamos colocar numa caixinha chamada Cristologia. Outra sequência de versículos fala sobre o Espírito Santo.
nós vamos colocar lá em pneumatologia ou paracletologia, que são duas matérias parecidas, mas existem nuances diferentes. Então, a teologia sistemática ou dogmática, o que ela vai fazer? Ela vai separar os assuntos, para você estudar um assunto específico. Teologia bíblica, todo um livro, separando os assuntos dentro do livro. Teologia sistemática vai estudar toda a Bíblia, vai estudar tudo, trazendo a separação dos assuntos. Nós vamos separar os versículos dentro de cada assunto. Nós temos também a teologia moral ou a teologia ética, que vai estudar dentro da palavra de Deus a aplicação desta palavra na nossa vida comum. Ok, aborto é bíblico? Não é bíblico? Não é bíblico, certo? Deixar claro. Mas nós vamos estudar, ok? Nós temos assuntos modernos agora: inseminação artificial, certo? Clonagem. Nós temos uma série de assuntos que, na época que foram escritos os livros da Bíblia Sagrada, não existiam. Mas a Bíblia, como ela é o livro de Deus e a Bíblia ela é atemporal, nós vamos ver o que? Deus manifestando-se em todos esses assuntos. Então existe a teologia ética, teologia moral. Existe também a teologia pastoral, que é aquela que vai auxiliar os pastores, os ministros, no desenvolvimento do seu ministério, da sua função, tá? Como nós vamos aconselhar, como nós vamos agir, ok? Como nós vamos trabalhar com as pessoas dentro da teologia pastoral. Existe uma outra matéria chamada psicologia pastoral, gabinete pastoral, tudo dentro da teologia pastoral, que vai estudar a vivência do pastor, o seu relacionamento com o seu rebanho, com as suas ovelhas, né, com o trabalhar desse pastor. Então está tudo dentro da teologia pastoral. Outra teologia que nós podemos citar é a exegética, que vem da palavra exegese, que é extrair do texto, que vai trabalhar junto com a teologia hermenêutica, que é a interpretação. Por quê? Eu não posso pegar e interpretar qualquer texto do jeito que eu quero. Se eu fizer assim, eu vou criar uma heresia. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar a teologia exegética, que é a teologia que trabalha com a interpretação dos assuntos bíblicos, vou colocar a teologia bíblica, vou colocar a teologia sistemática lado a lado, e nós vamos trabalhar interpretando. O que essa passagem quer dizer? No contexto, vamos lá para a teologia bíblica. O que essa passagem quer dizer neste tempo que foi escrito? E agora? E para nós? Como que nós podemos interpretar esse mesmo versículo? Que nós estamos num contexto histórico diferente, sem afetar a sua aplicação na vida humana. Então, a teologia exegética vai trabalhar neste ponto. Nós temos também a teologia apologética, que a apologética ela fala da defesa da fé cristã. Então nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, trazendo a Bíblia Sagrada como uma vacina contra o remédio, contra as falsas doutrinas, contra as heresias que vão se formando em nosso meio, tá? Nós temos também a teologia histórica. A teologia histórica ela vai visualizar e vai trabalhar toda a linha do tempo do povo de Deus, como a palavra foi sendo aplicada, como as pessoas se desenvolveram, como as pessoas cresceram diante de Deus. Isto é a teologia histórica. Então nós vemos aí vários nuances, nós podemos continuar aí várias formas de teologia. A teologia prática, que vai pegar todo o ensino bíblico e vai trazer para a nossa vida cotidiana. Então, irmãos, nós podemos aí usar muitas ferramentas dentro da teologia. Então, teologia é algo muito importante
para o educador cristão. Mas deixa eu frisar de novo. Você precisa, antes de qualquer coisa, a ter uma vivência com o livro de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus, amar esta palavra, porque esta palavra fará a diferença na sua vida. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Então, para nós estudarmos a palavra de Deus, nós precisamos simplesmente da Bíblia. Os nossos pais na fé eram homens, na grande maioria, indoutos e que fizeram uma grande obra. Por quê? Porque a sua mente e o seu coração, eles estavam inflamados. Vou repetir, porque eles estavam inflamados pela palavra de Deus. E por estarem inflamados pela palavra de Deus, eles foram desenvolvendo esse grande trabalho que nós temos hoje, grandes igrejas. Então, eu te convido a ler, a estudar a palavra de Deus. E quando você assim fizer, você será o melhor educador, a ferramenta que Deus está esperando. Ok? Deus te abençoe muito. Eu sou o pastor Emerson e eu te espero no nosso próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.